Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto e nessa aula nós iremos estudar os remédios constitucionais. Remédios constitucionais que são ações constitucionais previstas no artigo 5º da Constituição. Os remédios constitucionais abrangem o habeas corpus, o mandado de segurança, e a Constituição prevê dois tipos de mandado de segurança, um individual e um coletivo, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular. São, por assim dizer, os 5 remédios constitucionais previstos no artigo 5º da nossa Constituição: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. No artigo 5º, nós vamos encontrar a previsão dessas ações constitucionais a partir do inciso 68. Nós vamos ter aqui o habeas corpus no artigo 5º, 68. Mandado de segurança são 2 incisos, incisos 69 e 70, o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Mandado de injunção, inciso 71, habeas data 72 e ação popular, inciso 73. Essa é uma temática que é extremamente frequente nas provas. Nós verificamos com uma constância perguntas sobre os remédios constitucionais. E eu vou trabalhar com cada um deles aqui detalhadamente com vocês. Agora, a primeira informação que eu queria lhes trazer é sobre o porquê serem identificados como remédios. E se nós compreendermos isso, nós já chegaremos a um questionamento de prova. Preste atenção, no sentido comum da palavra, remédio é um medicamento que tomamos para combater uma enfermidade. O remédio está atrelado a uma enfermidade, no sentido comum da palavra. Quando alguém diz assim, eu vou tomar um remédio, é porque está com uma enfermidade ou está querendo prevenir uma enfermidade, aí toma um medicamento. E essa noção nós podemos trazer também para o plano do direito. Os remédios estão atrelados a uma enfermidade. Que enfermidade? A violação de um direito fundamental. Remédios constitucionais podem ser compreendidos como medicamentos para a enfermidade de violar um direito fundamental. E aí você vai compreender que cada remédio vai estar atrelado a um ou alguns direitos fundamentais. Os remédios buscam, eles visam a proteção, a efetivação desses direitos. E justamente nessa compreensão de remédios como instrumentos de proteção de direitos, é que devemos compreender que os remédios constitucionais são, a bem da verdade, olhem gente, verdadeiras garantias de direitos fundamentais. No âmbito do direito constitucional, existe uma diferenciação que é feita entre direito e garantia, e tem vezes que isso é perguntado em prova. E se costuma afirmar que o direito é um bem em si, enquanto a garantia é um instrumento de proteção de um direito. Então, olha que coisa bacana.
Se os remédios são garantias de proteção de direitos, eu tenho que atrelá-los a determinados direitos. E quando estivermos estudando individualizadamente cada um deles, eu irei identificar qual é o direito que é objeto de proteção. E vamos seguir a sequência do texto constitucional. O primeiro remédio constitucional é o habeas corpus, que é um instrumento de proteção, é uma garantia do direito à liberdade de locomoção. Presta atenção. Qual é o direito objeto de proteção pelo habeas corpus? Liberdade de locomoção. Isso está expresso no próprio artigo 5º, inciso 68. Abra sua Constituição, por favor, e me acompanhe, que você vai verificar que tem os seguintes dizeres. Conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Preste atenção. A liberdade de locomoção, ela está assegurada na nossa Constituição, no artigo 5º, um pouco antes. Se minha memória não estiver enganada, é no inciso 15. Eu vou confirmar. E peço que você também vá para o seu inciso 15, para que a gente confirme em conjunto. Porque você vai perceber que a liberdade de locomoção, ela não é assegurada de maneira irrestrita em todos os tempos dentro do nosso Estado constitucional. Olhe como está no artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, absorva que a nossa Constituição, ela assegura a liberdade de locomoção em tempos de paz. Em situações excepcionais, por exemplo, ocorrendo a decretação do estado de sítio, é possível haver a restrição da liberdade de locomoção. E a liberdade de locomoção, gente, é o direito de ir, vir e permanecer. Compreende a liberdade de você ir, de você vir e de você permanecer. É essa liberdade que é objeto de proteção do habeas corpus. E as primeiras perguntas de prova envolvem a compreensão de se há ou não alguma possibilidade de cerceamento da liberdade de locomoção. Dificilmente você vai encontrar na prova a seguinte pergunta: qual é o objeto de tutela do habeas corpus? Vai estar lá, letra A, liberdade de informação. Letra B, liberdade de exercer um trabalho. Letra C, liberdade de locomoção. Não. A pergunta vem da seguinte maneira: é cabível ao habeas corpus para discutir a suspensão de direitos políticos, para discutir a aplicação da pena de multa, a sanção de perda de cargo ou função pública, ocorrendo a sursi processual, é cabível ao habeas corpus? Essas são as maneiras de perguntar na prova sobre o objeto de proteção do habeas corpus. E aí o que é que você tem que analisar? A situação posta tem risco de comprometer a liberdade de locomoção? Vamos parar para analisar. Por exemplo, a pena de suspensão dos direitos políticos. Em que afeta a liberdade de locomoção? Em nada. Então não cabe habeas corpus para discutir suspensão de direitos políticos. Perda de função pública. Também não vai caber habeas corpus. Aí vem lá
uma sursi processual. Houve a audiência ali e foi proposta a sursi, e a sursi foi aceita, deferida, o processo está suspenso. Cabe habeas corpus? É possível que caiba. Porque, entenda, se houve a sursi, o processo está suspenso e o réu está no chamado período de prova. Se ele descumprir alguma das exigências do período de prova, o processo segue, a ação penal segue, e ele pode vir a ter a sua liberdade cerceada se ali houver alguma das hipóteses de cerceamento de liberdade. Então a sursi não afasta o cabimento de habeas corpus. Vou lhe trazer uma pergunta que já caiu em algumas provas. É cabível habeas corpus para discutir quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário? Porque a primeira coisa que se costuma pensar é quebra de sigilo fiscal e bancário é violação da privacidade. Se é violação da privacidade, deve ser mandado de segurança, não habeas corpus. Só que tem um detalhe. Pode ser que essa quebra tenha ocorrido no âmbito de uma investigação penal. O delegado pediu a quebra do sigilo fiscal da pessoa que está sendo ali, investigada penalmente por um crime que tem previsão de pena privativa de liberdade. Cabe ou não cabe habeas corpus? Cabe. Cabe. É isso que você precisa entender. O habeas corpus não será cabível apenas se a pessoa estiver presa com decreto de prisão. Você pode ter um simples fato que potencialmente pode gerar prisão e isso vai gerar o habeas corpus. É essa a hipótese que eu comentei de quebra de sigilo fiscal. Se foi quebra de sigilo fiscal atrelada a um procedimento de natureza penal, cabe o habeas corpus. Perfeito? Bom, eu preciso registrar uma situação singular em que há o cerceamento da liberdade do indivíduo e a Constituição afirma que não vai ser cabível ao habeas corpus, mas em situações pontuais será sim cabível ao habeas corpus. É uma situação que nos exige um cuidado muito especial na prova, que é a punição disciplinar militar. Eu te peço que, por favor, abra a Constituição no artigo 142, parágrafo 2º, e nós vamos falar sobre punições disciplinares militares. Você vai verificar que está textualmente escrito no artigo 142, parágrafo 2º, que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. E preste atenção, fica aí na sua prova textualmente: não será cabível habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, provavelmente vai estar corretíssimo. Porém, não é bem assim. A informação que está no texto constitucional está meio equivocada. Por quê? O que se pretendeu com esse dispositivo da Constituição foi estabelecer que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito da punição disciplinar militar e da prisão como uma medida de punição disciplinar. Preste atenção. No âmbito do sistema jurídico militar, admite-se a medida prisional em decorrência de uma infração disciplinar. Por exemplo, estava lá com uma das tarefas do soldado no âmbito da rotina administrativa do quartel, que naquele dia ele estava encarregado de fazer a faxina do quartel.
Ele pegou lá e ato de indisciplina. Eu não vou fazer faxina. Punido. E a punição para ele vai passar 10 dias preso. E o que é que a Constituição está querendo me dizer? Não cabe discutir o mérito dessa prisão. Prisão como medida de disciplina tem a sua função no âmbito militar. Ponto. Só que, ao invés de colocar que não cabe ao judiciário entrar no exame do mérito dessa punição, o texto constitucional colocou que não cabe habeas corpus. E a informação está equivocada, porque vamos imaginar que nesse meu exemplo, a prisão do soldado seria de 10 dias. Já tem 30 dias que ele está preso. A prisão ainda está legal? Não, excesso de prazo. Uma situação como essa, ele vai para o Poder Judiciário e vai dizer, olha, excesso de prazo, não cabe mais manter preso. E nessa situação, vai caber o habeas corpus. Porque aí eu não estou discutindo um mérito, eu estou discutindo um vício de legalidade, excesso de prazo, a incompetência de quem aplicou a punição. E aí olha o que é que o próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou. Sobre as punições disciplinares militares, não vai caber habeas corpus, a não ser para discutir vícios de legalidade. Então, na verdade, o artigo 142, parágrafo 2º, por favor, abra ele e fique olhando para ele enquanto você me escuta. Deveria estar escrito assim: não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, vírgula, salvo para discutir vícios de legalidade. Então tenha muito cuidado. Quando a prova trouxer que em nenhuma hipótese cabe o habeas corpus para discutir punição disciplinar militar, está errado. Se chegar na prova, cabe habeas corpus para discutir punição disciplinar militar aplicada por autoridade incompetente. Cabe. É um vício de competência, é um vício de legalidade. Cabível. Perfeito? Tranquilo? Eu vou avançar e eu quero destacar um aspecto muito importante com vocês que envolve habeas corpus, que são os sujeitos envolvidos no habeas corpus. O habeas corpus, meus amigos, ele tem 3 sujeitos. O paciente, o impetrante e o coator. Quem é o paciente? O paciente é a pessoa cuja liberdade está comprometida ou com risco de comprometimento. Pessoa física. E aqui a prova vai lhe perguntar: cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica? E a resposta: não. Ainda que uma pessoa jurídica possa responder à ação penal, por exemplo, por crime ambiental, pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção, não pode ser presa. Então não vai ser cabível habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Somente pode figurar como paciente pessoa física. Perfeito. Quem é o impetrante? É o autor da ação de habeas corpus, que não necessariamente precisa ser o paciente. Você pode até ter a própria pessoa elaborando habeas corpus, impetrando habeas corpus, mas não é necessário. O impetrante pode ser uma outra pessoa. E olha que coisa interessante. Aqui não há nenhum formalismo. Impetrante de habeas corpus pode ser qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica, pessoa formal como um espólio, um condomínio, incapaz. Qualquer um pode impetrar um habeas corpus.
Inclusive o Poder Judiciário de ofício pode conceder. E olhe mais um detalhe, é uma ação que não precisa de advogado. Habeas corpus não se inclui como ato privativo de advogado. E tudo isso para facilitar o habeas corpus ao Poder Judiciário, por causa do bem jurídico em discussão, que é a liberdade do indivíduo. E em relação ao coator, é a pessoa responsável pelo cerceamento da liberdade do paciente. A pergunta é a seguinte: em linhas gerais, o coator é uma autoridade pública. É o delegado, é o juiz. Admite-se habeas corpus em face de um ato de particular? Eu posso arguir que um particular está cerceando a liberdade do indivíduo, impetrar um habeas corpus em face do ato dele. E ainda que exista discussão em âmbito doutrinário, você pode cravar em suas provas, isso já foi perguntado em prova, já tem precedentes nos tribunais, sobre a admissibilidade do habeas corpus em face de atos de particular. Uma situação que tenha ocorrido, hospitais que não querem dar alta a um paciente, e os familiares entram com habeas corpus para conseguir a retirada do paciente do hospital. Perfeito quanto a isso? Bacana. Uma outra situação que eu quero trazer envolvendo o habeas corpus, gente, é o fato de ser uma ação que não permite uma instrução probatória durante o seu curso. Ele não permite um aprofundamento das questões de fato. Essa expressão que eu vou utilizar agora é muito comum na jurisprudência. O habeas corpus não é meio adequado para aprofundar questões de fato. Como assim? Tudo que eu alego em sede de habeas corpus eu tenho que estar comprovando documentalmente. Nesse ponto ele se assemelha ao mandado de segurança, que exige uma prova pré-constituída. Quando alguém entra com habeas corpus e o juiz percebe que tem que, por exemplo, abrir uma instrução probatória, ouvir uma testemunha, fazer uma perícia, não vai julgar o habeas corpus. Vai dizer assim: a questão demanda um aprofundamento dos fatos, o que é incompatível com habeas corpus. E é por isso, preste atenção, que é muito excepcional a viabilidade do habeas corpus para trancar uma ação penal. Olha, é comum na prática, quando é aberto o inquérito policial, deflagrada a ação penal, o advogado da defesa entrar com habeas corpus dizendo: a ação penal não é idônea, não tem justa causa, não tem nenhum substrato que fundamente a pretensão persecutória, porque não há indícios de que o meu cliente é criminoso, que o fato ocorreu. Isso é muito excepcional. Por quê? Porque o juiz normalmente entende o seguinte: olha, a viabilidade da ação penal depende de meros indícios. Comprovar se houve ou não houve o fato e se o réu é ou não é o envolvido no fato, é a instrução probatória quem vai demonstrar. Então, como é que eu vou dizer que a ação não é viável amputando a instrução probatória com o habeas corpus? Então, é muito comum os advogados tentarem e o Poder Judiciário dizer assim: essa questão será elucidada durante a instrução probatória. O habeas corpus não se demonstra adequado para trancar a ação penal no caso. Só em casos excepcionais, que é realmente uma denúncia completamente mal formulada, sabe? Uma denúncia genérica, aí tudo bem, ok? Bom, eu quero avançar com vocês, passar para o próximo remédio constitucional, e a gente vai falar do mandado de segurança, começando pelo mandado de segurança individual, que está no artigo 5º, inciso 69. Mandado de segurança vou começar pelo individual, que é o artigo 5º, 69. E ó,
a Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009, lei essa, gente, que consolidou diversos entendimentos do Supremo que já eram objeto de súmulas do tribunal. É uma lei que é importante a gente ter um certo conhecimento. Bom, abra a Constituição no artigo 5º 69, você vai perceber que tem assim: conceder-se-á um mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública, um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esse dispositivo constitucional, ele traz uma série de informações que nós temos que atentar. A começar com o direito objeto de tutela. Qual é o direito tutelado pelo mandado de segurança? No habeas corpus, locomoção, e no mandado de segurança. É extremamente comum as pessoas responderem essa pergunta dizendo que o mandado de segurança tutela o direito líquido e certo. Só que, em verdade, essa não é a resposta bem adequada. Vamos entender, preste atenção. O mandado de segurança, ele tutela direito, aí tem assim na Constituição, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. E é importante que você compreenda que o direito, objeto de tutela, não tem nada a ver com a expressão líquido e certo. A expressão líquido e certo não se refere ao direito, como daqui a pouco eu vou esclarecer, se refere aos fatos. Então eu vou lhe pedir que a gente, por enquanto, suprima, desconsidere essa expressão e vamos ler apenas o resto. E aí nós vamos dizer o seguinte: o mandado de segurança tutela o direito não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Que direito? Qualquer direito não amparado por habeas corpus ou habeas data. Habeas corpus a gente já viu que é liberdade de locomoção. Habeas data, liberdade de informação de caráter pessoal. Então preste atenção. O mandado de segurança, ele tutela uma gama variada de direitos, mas não tutela o direito de locomoção e o direito de informação de caráter pessoal. Mandado de segurança não é para tutelar um direito, como o habeas corpus. É para tutelar vários direitos. Por exemplo, o direito de explorar uma atividade comercial, o direito de obter um alvará de construção, uma licença ambiental, de participar de um concurso público. Há uma série de direitos que são tutelados pelo mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, gente, ele permite a tutela de variados direitos, não tutelando liberdade de locomoção e liberdade de informação de caráter pessoal. Perfeito quanto a isso? Bacana. Então fique atento que há uma variedade de direitos que podem ser discutidos em sede de mandado de segurança. Não é para um específico direito. Agora, do ponto de vista processual, para que seja cabível o mandado de segurança, o direito de participar de um concurso público, de explorar uma atividade econômica,
de obter uma licença ambiental, tem que se demonstrar líquido e certo. E aqui eu entro com vocês na discussão do que significa o direito líquido e certo. Gente, líquido e certo está atrelado aos fatos. E o que se compreende é que os fatos constitutivos da pretensão do autor devem estar devidamente comprovados no momento da impetração. O autor tem que ajuizar a ação, anexando à sua petição de mandado de segurança documentos que comprovem o seu direito. Por exemplo, prestem atenção. Eu desejo desenvolver alguma atividade econômica e, por lei, para que eu desenvolva essa atividade econômica, eu tenho que obter do órgão competente uma licença ambiental. E a lei traz todos os requisitos para que se consiga a licença ambiental. Tá lá. A licença ambiental será deferida se a pessoa comprovar esses requisitos. E vamos imaginar que, no meu caso, a competência para o licenciamento é do município. Aí eu fui perante o órgão competente no município e pedi a minha licença ambiental, demonstrando que eu tenho todos os requisitos exigidos por lei. Só que, quando chegou na hora de ser conferida a minha licença ambiental, a autoridade foi lá e, por uma perseguição, ele não gostou de mim, se recusou a me conceder a licença ambiental. Espera aí, amigo. Eu tenho os requisitos que a lei exige. Você tem que me conceder. Ah, não vou conceder e acabou. Se quiser, vai para a justiça. Para que eu entre com o mandado de segurança, eu tenho que comprovar, no momento da impetração, tem que vir documentado, anexo à minha petição inicial, que eu preencho todos os requisitos da lei. Rafael, mas se não tiver como comprovar isso documentalmente, porque, por exemplo, é preciso fazer uma perícia, bom, absorva a mensagem. O fato de não ser cabível o mandado de segurança não afeta em absolutamente nada o direito que se pretende discutir. Tudo que você discute em mandado de segurança, se discute em ação ordinária. Mas nem tudo que se discute na ordinária discute no MS. Porque o MS, por exemplo, não comporta produzir uma perícia. Não comporta produzir uma prova testemunhal. Então, olhe que coisa importantíssima. Para que seja cabível o mandado de segurança, o direito tem que estar líquido e certo, ou seja, os fatos que comprovam a pretensão do autor precisam estar devidamente comprovados no momento da impetração. Se você perceber que há uma causa que demanda uma prova pericial, uma prova testemunhal, não é mandado de segurança. Combinado? Atento quanto a isso, fique muito atento a esse aspecto para não errar na prova. Se você percebeu que a situação da questão da prova necessariamente demanda uma perícia, ouvir uma testemunha, caia fora, não é mandado de segurança. Bacana? Bom, um outro aspecto importante. A impetração de um mandado de segurança tem prazo. A lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016 de 2009, fixa um prazo de 120 dias. E esse prazo é decadencial. Ou seja, não se suspende, não se interrompe. Tenha muito cuidado com isso em prova. A impetração de mandado de segurança tem que ser feita num prazo de 120 dias a contar do
do fato que se pretende impugnar. Rafael, o prazo de 120 dias já passou, e aí? Você não pode mais discutir mandado de segurança, mas pode discutir numa ação ordinária. Por exemplo, me foi negada a licença ambiental, eu preencho todos os requisitos, mas isso já tem mais do que 120 dias. Você não vai poder entrar com mandado de segurança, mas pode entrar com uma ação ordinária, ok? E tenha muito cuidado nas provas, porque às vezes o examinador pode fazer uma questão um pouco mais elaborada sobre esse aspecto do prazo, que é o seguinte: há situações em que o ato projeta seus efeitos no tempo. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem uma pessoa que está recebendo um benefício previdenciário de auxílio acidente, porque foi certificado que ele tem uma incapacidade que é permanente e é parcial. Ele pode perder esse benefício? Pode, se ficar provado que ele não tem mais a incapacidade. Então, em algum momento, o INSS pode parar de pagar? Pode. Tem que fazer um exame médico nele, comprovar que desapareceu a incapacidade e aí o benefício desaparece. Só que o INSS, arbitrariamente, sem fazer nenhum exame nele, cortou o benefício. Poderia fazer isso? Não. Ele vai para a justiça. E ele vai entrar com mandado de segurança? Pode. Por quê? Não vai precisar de perícia? Não. Veja só, eu não estou discutindo se ele tem ou não tem capacidade. O que eu vou discutir é que não poderiam cortar o benefício sem fazer uma perícia. Então o que eu vou discutir é o direito a um devido processo legal. Perfeito. Só que já se passaram 8 meses e ele até hoje não ajuizou a ação. Todo mês ele está deixando de receber o benefício. Você poderia pensar, então todo mês está renovando o prazo, mas não está. Porque o ato que lesa ao direito dele se materializou quando suspenderam o benefício. Os efeitos do ato estão se perpetuando no tempo, mas o ato está concretizado. Perfeito quanto a isso? Bacana. Fique muito atento então quanto a esse aspecto do prazo. Um outro aspecto que eu quero destacar com vocês, a gente extrai do próprio texto constitucional, é que o mandado de segurança ele pode ser impetrado em face de um ato de autoridade pública ou de um particular no exercício de função pública. Olhe para o texto constitucional, que é aqui. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, um particular. Agora, cuidado. Tem que ser particular exercendo função pública. Por exemplo, o diretor de uma escola privada, educação, é serviço público. Caberia um mandado de segurança para impugnar um ato do síndico do seu condomínio? Não. Um trabalhador de uma empresa privada sofreu uma punição completamente arbitrária do empregador. Cabe mandado de segurança? Não. Porque o coator não está exercendo função pública. E o que viabiliza o mandado de segurança é a presença do exercício de uma atividade pública. Perfeito quanto a isso, bacana quanto a isso. Eu tenho que trazer mais algumas informações importantes sobre o mandado de segurança. Por exemplo, há um entendimento consolidado, tem 2 súmulas do Supremo, súmulas 269 e 271,
no sentido de que o mandado de segurança não produz efeito patrimonial em relação a período pretérito. Ele não é substitutivo de ação de cobrança. Preste atenção. O mandado de segurança produz efeito patrimonial a partir da sua impetração. Vamos imaginar que eu sou um servidor público que tenho na minha remuneração uma determinada gratificação. E arbitrariamente, o chefe do meu órgão cortou o pagamento dessa gratificação. Não poderia ter feito. Já se passaram 2 meses. Eu decidi entrar com mandado de segurança. Está dentro do prazo de 120 dias, mas entenda, os 2 meses que passaram, eu não vou poder discutir no mandado de segurança, porque ele não produz efeito patrimonial em relação ao período pretérito. Eu posso até pleitear isso administrativamente, numa ação ordinária, mas os efeitos patrimoniais em mandado de segurança são a partir da impetração. Perfeito quanto a isso? Bacana. Outra situação que eu preciso debater está na súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. O que é isso de lei em tese? Não caber mandado de segurança contra a lei em tese, gente? Presta atenção. O mandado de segurança, ele visa impugnar atos do poder público ou de um particular que exerce função pública que concretamente lesam o direito de alguém ou que tem potencial para lesar o direito de alguém. E aí tem o mandado de segurança preventivo. A lei em tese é a lei em abstrato, parada, sem aplicabilidade prática. A lei em tese não atinge o direito de ninguém. Por exemplo, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei aumentando de maneira completamente desproporcional o IPTU e mandando aplicar o aumento dentro do próprio exercício financeiro. Não pode. O prefeito foi lá e vetou, mas a Câmara derrubou o veto e virou lei. Essa lei, por si só, em tese, atinge o direito de quem é proprietário de imóvel? Não. O que vai atingir é o ato concreto de lançar o tributo e cobrar com base na lei. Mas pode acontecer, por exemplo, do prefeito se recusar a aplicar a lei, chama o secretário da Fazenda e diz: essa lei é inconstitucional, inclusive para a Justiça, não cobre IPTU mais caro de ninguém. Perceba que a lei, em tese, não está atingindo ninguém. Então, mandado de segurança sempre impugna um ato concreto. Eu poderia até me insurgir contra o ato que cobrou o IPTU mais caro com base na lei, mas não entrar com mandado de segurança contra a lei. Perfeito? Bacana. Outras situações que eu tenho que trazer, súmulas 267 e 268, e que em verdade elas vão trazer informações que vocês também encontram, se minha memória não estiver ruim, é o artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, que é a questão do mandado de segurança em face de ato judicial. Cabe mandado de segurança para impugnar uma decisão judicial? E turma, absorva a seguinte ideia: mandado de segurança em face de ato judicial tem natureza subsidiária. Se houver algum meio próprio para impugnar a decisão judicial, não será cabível o mandado de segurança. Abra o artigo 5º da lei e venha comigo para os incisos 2 e 3. E você vai ver que não será cabível o mandado de segurança da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Se já tem um recurso, não tem por que entrar com mandado de segurança. Não cabe o mandado de segurança da decisão judicial transitada em julgado.
porque aí vai caber rescisória. Se tem ação rescisória como meio próprio de discutir, não cabe mandado de segurança. Perfeito? E já que eu busquei a lei, no artigo 5º, inciso 1, tem uma informação que nós temos que ter muito cuidado na prova. Olha como tem no artigo 5º, inciso 1. Não cabe mandado de segurança em face de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Olha o que está na lei. Não cabe mandado de segurança de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Essa é uma informação muito perigosa, porque o que está no texto da lei não corresponde verdadeiramente ao que se entende sobre a matéria. Está na lei que se couber recurso administrativo, não cabe mandado de segurança. Vamos imaginar o seguinte, ó. Ato administrativo. Vamos imaginar que uma determinada pessoa tem um empreendimento no âmbito de um município, obteve licença ambiental para funcionar o empreendimento e eis que, de repente, aparece um agente de fiscalização e lhe autua. Baixa um ato administrativo autuando ele, alegando que ele não está cumprindo a exigência ambiental. Só que ele está. Inclusive, tem uma inspeção que foi feita recentemente por agente da prefeitura. É porque esse fiscal estava querendo perseguir esse empresário. E, veja só, ele foi lá e apresentou uma defesa. Só que a defesa não foi acolhida. A autoridade competente para julgar, vamos imaginar que seria o secretário do Meio Ambiente, não acolheu a defesa. E pela lei do município, da decisão do secretário, cabe recurso para o Conselho do Meio Ambiente ou para o prefeito. Tem a previsão de um recurso e com efeito suspensivo. Pelo que está expresso na lei, essa possibilidade afasta o cabimento do mandado de segurança. Diz assim, ó, já que cabe recurso, esqueça mandado de segurança. Só que não é assim. Por que que não é assim, gente? A jurisdição é inafastável, artigo 5º, 35 da Constituição. O que é que você tem que entender? A possibilidade de um recurso administrativo não impede a pessoa de ajuizar um mandado de segurança. O que vai fazer com que não seja cabível o mandado de segurança é ela entrar com o recurso e conseguir obter efeito suspensivo. Por quê? Pare para pensar. Se ela obtiver o efeito suspensivo, o ato está suspenso. Vamos imaginar que ao invés de terem aplicado a multa, interditaram o estabelecimento dele. Assim, o estabelecimento está interditado. Ele entrou com recurso e suspendeu. Se o ato está suspenso, o empreendimento está funcionando. Aí preste atenção, porque isso aqui passa por direito processual. Se o ato lesivo está suspenso, é necessário provocar o Poder Judiciário? Não. Se não é necessário, não há interesse de agir, carência de ação. Aí não vai ser cabível o mandado de segurança ou outra ação, ação ordinária, porque não há o ato lesivo. Então, cuidado. Não é a simples previsão do cabimento de um recurso administrativo que impede o MS, como está na lei. É você conseguir suspender o ato administrativamente. A pessoa pode dizer, olha, vou nem perder meu tempo com recurso,
já vou para a justiça. Perfeito. E isso que eu estou falando você consegue extrair de uma súmula do Supremo. Uma súmula que fala sobre ato omissivo, mas vale também para ato comissivo. Tá lá, ok? Então fique muito atento com esse artigo 5º, inciso 1. Bom, tem uma outra hipótese que a lei prevê que não cabe mandado de segurança e de vez em quando cai exatamente como está aí na lei, na prova. É o artigo 1º, parágrafo 2º. E menciona ato de gestão. Cuidado. Está textual. Não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público. E é porque atos de gestão são atos de mero encaminhamento, que não revelam autoridade pública. Por exemplo, numa sessão licitatória, procedimento de licitação, sessão para abertura das propostas de preço. Aí, você está lá, a presidente da comissão de licitação pega e diz assim, vamos abrir as propostas. Cabe impugnar esse ato de abertura de proposta? Não cabe. É um ato de mera gestão. Então não será cabível aí a impetração do mandado de segurança. Perfeito quanto a isso? Bacana quanto a isso? Bom, preste atenção que eu quero avançar com vocês. Mandado de segurança é um tema que por si só comporta uma série de aprofundamentos. A gente poderia, de repente, ter um curso só de mandado de segurança, falando 10 horas. Mas eu transbordaria dos limites que eu quero trazer nessa nossa aula, mais objetiva, sobre todos os remédios constitucionais. Então, sobre o mandado de segurança individual, esses eram os pormenores que eu queria trazer. Eu vou avançar para que a gente possa discutir o mandado de segurança coletivo. E eu queria combinar uma coisa com vocês. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma estudando mandado de segurança coletivo.